Olá! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da enquete nos stories do Instagram, onde a gente escolheria juntos o tema para eu fazer esse videozinho de fechamento do mês de postagens específicas sobre doença de Parkinson, já que no mês de abril temos o dia de conscientização pela doença de Parkinson. E aí eu venho anunciar para vocês que o tema escolhido pelos meus seguidores foi alterações cognitivas na doença de Parkinson. Então vamos lá, vou tentar ser direta, breve e trazer algumas dicas, orientações para ajudar vocês, parkinsonianos ou familiares, profissionais de saúde que lidam com essa clientela. Quando James Parkinson descreveu a doença pela primeira vez, lá em 1817, ele trouxe um artigo descrevendo as alterações motoras. Então, a rigidez, a cinesia, o tremor, a lentidão. E para o James Parkinson, nessa primeira descrição da doença, as funções mentais, as habilidades mentais e cognitivas estavam preservadas. Pouco tempo depois, Charcot, que é considerado o pai da neurologia até hoje, complementou essa descrição de James Parkinson e trouxe uma observação, muito importante e fundamental para quem for lidar com esse público, que são as alterações cognitivas. Então, além da disfunção motora, o parkinsoniano também pode sofrer com alterações das funções mentais, das funções cognitivas, as habilidades de processamento, as habilidades de pensamento, memorização. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, via de regra, quase todos os parkinsonianos, de acordo com a literatura, em algum momento da sua vida, em algum momento do seu diagnóstico, vão enfrentar alguma dificuldade, alguma disfunção nessas habilidades mentais, como, por exemplo, dificuldade de foco e atenção, desorganização do pensamento. Então, é um paciente que procura se concentrar, procura manter o foco, procura realizar uma atividade que de maneira objetiva até o final, mas em alguns momentos pequenas distrações podem ser o suficiente para que esse paciente perca o foco, perca a atenção. Isso chama flexibilidade cognitiva. Então, um paciente que vai ter uma alteração de flexibilidade cognitiva e vai ter mais dificuldade para retornar àquilo que ele estava fazendo. Essa primeira descrição é importante para a gente saber que ruídos, distúrbios ambientais, pessoas, barulhos, muita iluminação inadequada, chamar a atenção desse paciente, distrair esse paciente pode fazer com que ele renda menos, com que ele consiga realizar com mais dificuldade. A gente vai dificultar a realização da tarefa desse paciente. Então, se o paciente está realizando uma tarefa que envolve foco, concentração, manutenção dessa atenção plena e focada, deixe esse paciente com um ambiente o mais tranquilo possível, o menos ruidoso possível. Televisão, grito, conversas paralelas podem prejudicar, tá certo? Essa é a primeira dica. A segunda existe uma lentificação nos processos mentais chamada de bradifrenia. A bradifrenia, alguns autores, alguns pesquisadores descrevem ela como se ela fosse um análogo mental da bradicinesia. A bradicinesia é lentidão motora, é lentidão para executar atos motores. Então, o paciente, o parkinsoniano, ele dispara o comando motor, que é central, ele dá o comando para o corpo dele realizar aqueles movimentos, mas esses movimentos são realizados com uma velocidade menor do que aquela que ele gostaria, do que aquela que ele considera normal. Isso é a lentificação. Os processos cognitivos também podem passar por essa disfunção. Então, às vezes, você faz uma pergunta para o paciente com Parkinson, ele sabe, ele está lá buscando nos seus
arquivos, a resposta para aquilo que você perguntou, mas ele pode levar um tempinho a mais para encontrar, formular a resposta e trazer a resposta até você. São vários passos, várias etapas. Como a gente faz isso de forma automatizada, a gente faz isso o tempo todo, o dia todo, todos os momentos, a gente não se dá conta. Mas a teoria do processamento de informação envolve várias etapas. Então você pede algo para o paciente, faz uma pergunta para ele. O que você almoçou hoje? Ele vai procurar a resposta nos arquivos, ele vai encontrar a pastinha com a resposta correspondente ao que você questionou, e aí ele vai formular uma resposta e trazer a resposta para você. Claro, eu dei um exemplo básico, simples aqui para tentar deixar isso mais claro. Entre ele ser cobrado e fazer todo esse processamento, pode ser que haja um delay, uma lentificação, mas ele vai te responder. E por que é importante a gente saber disso? Não apresse o paciente. Cuide da sua ansiedade também, cuidador, familiar, profissional de saúde. Se a gente apressar o paciente, pode ser que ele tenha um bloqueio mental. E aí, às vezes, você vai achar que ele não sabia te responder, mas na verdade ele não teve tempo para te responder. Isso é importante também a gente ter muito claro, porque ansiedade, apressar, acelerar o parkinsoniano vai fazer com que ele trave, seja de forma física ou cognitiva. Então, paciência, respeite o tempo do outro, procure deixar um ambiente tranquilo para que esse paciente também tenha mais condição, mais capacidade de realizar de executar as suas funções executivas e mentais. Então, além do processo de lentificação, além do processo de memória de trabalho, de função executiva, que pode ser algo comprometido também na doença de Parkinson, temos a dificuldade do foco de atenção, dificuldade de memória recente, dificuldade de planejamento. Atividades sequenciais são mais fáceis de serem executadas. Então, pintar uma mandala, por exemplo, realizar algo que seja sequência após sequência, que não precisa fazer pausa, ajuste cognitivo. A gente faz isso o tempo todo. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando no que eu estou falando, aí eu vou pensar no próximo assunto, mas isso acaba sendo muito rápido, muito automatizado. Para o parkinsoniano, pode ser que entre esses ajustes haja alguma lentificação ou alguma dificuldade. Então, tarefas com processamento sequencial são mais fáceis de serem executadas. Isso serve para quê? Para você reabilitar um paciente que está com muita disfunção, para você manter um paciente que está com cognição adequada. Pode ser uma sugestão de atividade cognitiva para ele realizar complementarmente ao tratamento, porque tudo que fica na zona de conforto, o que a gente faz com facilidade, o que a gente faz com tranquilidade, de forma plena, ela serve para a gente relaxar e para a gente se manter funcional. Quanto mais você treinar isso que você executa bem, mais perto de ser um expert você fica. Mas quando há uma disfunção, a gente precisa estimular, precisa sair da zona de conforto. E nos processos cognitivos é a mesma coisa. Então tem muita gente que pergunta assim: ele gosta de fazer palavra cruzada, é bom? É bom. Se ele gosta de fazer palavra cruzada, quer dizer que ele faz bem feito, que ele às vezes pode ser que seja desafiado nas palavras cruzadas, mas que não é algo que vá fazer esse paciente sair entre a zona do conforto e o desafio. Para isso, é importante a avaliação do profissional. O terapeuta ocupacional é capacitado para fazer avaliação cognitiva, identificar disfunções e orientar o paciente para realizar atividades em casa, para complementar essas disfunções, além dos exercícios feitos como terapeuta
para que ele seja exigido no máximo, no limite que ele for respondendo, sem gerar estresse, sem gerar frustração, mas também tirando esse paciente da zona de conforto. Existe um caso de demência de corpos ou corpúsculos de Lewy. São, às vezes, um diagnóstico às vezes confundido com a doença de Parkinson. Via de regra, quando a demência se desenvolve antes ou ao mesmo tempo que os sinais motores da doença de Parkinson, é a demência de Lewy. De acordo com a literatura, cerca de 1/3 dos parkinsonianos, é um número bem alto, vão apresentar demência ou disfunção cognitiva em algum momento do diagnóstico. Isso é um fato, isso é um dado, a gente tem que olhar para isso e tem que lutar contra isso, né? Isso, de acordo com toda a literatura científica, é algo que pode vir a acontecer em 1/3 dos parkinsonianos. E como tratar? Como trabalhar com isso? Primeiro, se mantenha ativo, faça as tarefas que você gosta, desde que em segurança. Gosta de cozinhar? Tá seguro? Não tem risco de queda, não tem risco de corte, não tem risco de queimadura? Realize suas atividades. Gosta de fazer crochê, tricô? Volto a falar, em segurança, realize suas atividades. Isso é estimulação complementar, é estimulação em ambiente doméstico. No consultório, com o terapeuta, com o profissional, é reabilitação, é tratamento. Se manter ativo é extremamente importante, mas perceber uma disfunção, procura o terapeuta ocupacional, marca uma avaliação e começa a fazer o teu tratamento. O tratamento pode ser realizado na base de exercícios cognitivos, desafios, testes, e isso vai sendo realizado conforme o paciente vai demonstrando capacidade de desenvolver e conforme ele vai sinalizando também que não está estressado, que não está cansado, que não está sobrecarregado. Eu gosto sempre de contar que eu tenho paciente que vai fazer estimulação cognitiva no consultório e sai suado. Mas tá suado de pensar? Sim, pensamento é energia, pensamento traz gasto calórico, pode também trazer frustração e ansiedade. É isso que a gente não quer. Por isso que o cuidado com o profissional é completamente diferente de realizar os exercícios e as tarefas que lhe fazem bem no ambiente doméstico, o que é muito importante também. Mas o que é feito de forma complementar em casa porque você gosta, não pode ser chamado de tratamento nem de terapia ocupacional. Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês. Além de toda essa disfunção cognitiva, que é já descrita, que já é sabida, né, pela ciência, parkinsoniano, em algum momento do diagnóstico, também vai apresentar sintomas de depressão e de ansiedade. Por isso que a gente tem que cuidar com essa estimulação, beirando o limite do paciente. Se você chegar no limite, pode ser que esse paciente desenvolva uma crise de depressão, de ansiedade, fique frustrado, tenha comprometimento da sua autoestima, e isso não é interessante para o tratamento dele. Então, de forma geral, manter um ambiente organizado, bem iluminado, sem muitos ruídos que dificultam o processamento sensorial do parkinsoniano. Lembre que o parkinsoniano pode ter uma lentificação dos processos cognitivos. Lembre que ele pode ter uma dificuldade de foco e atenção, dificuldade de memória recente, depressão, ansiedade, e ele tem que se manter ativo, mas não só com o que é confortável. O que a gente faz de forma confortável, a gente já aprendeu bem. A gente tem que se desafiar também. Isso vai promovendo neuroplasticidade. Então, ao sinal de disfunção cognitiva, não sofra sozinho, procure um terapeuta ocupacional, pode fazer procura direta, procure nos profissionais credenciados da sua cidade, porque isso vai te ajudar muito a manter a função cognitiva boa e funcionante. Manter hobbies
e hábitos de vida saudável são muito importantes, são fundamentais. A habilidade, manter essa habilidade cognitiva ativa em casa através de jogos, exercícios, atividades manuais, atividades domésticas que você gosta e que realiza bem, é fundamental. Atividade física também, dormir bem também. Tudo isso proporciona melhor ajuda na capacidade cognitiva do paciente parkinsoniano e de todos nós, né? E aí, facilitadores da rotina também podem ser sugeridos pelo terapeuta ocupacional e podem ajudar o paciente com Parkinson a ter um melhor desempenho nas suas atividades cotidianas. Então, por exemplo, tabelas, agendas, alertas, despertadores, tudo que vai te lembrar de algo que pode ser que você esqueça e aí você não fica tenso por ter que confiar apenas na sua memória, que pode falhar de todo mundo, né? Então, acho que basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Quais são as principais dificuldades, disfunções cognitivas que o parkinsoniano tem, o que é reabilitação, o que é estimulação e o que é se manter ativo como atividade complementar do tratamento de reabilitação ou estimulação cognitiva. Facilitadores externos para as atividades domésticas, fundamental, e manter um ambiente livre de ruídos que facilite o processamento sensorial do parkinsoniano também ajuda muito. Não esquecer que esse paciente pode ter dificuldade de memória recente, atenção, concentração, mais tempo para dar a resposta e que é um paciente que pode ter depressão e ansiedade associados. Então, cuidado para não causar uma frustração, uma tristeza desnecessária no paciente com Parkinson. Desculpem a rouquidão, mas aqui em Curitiba já deu uma esfriadinha e aí a gente já fica suscetível às mudanças climáticas. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Fico à disposição para esclarecer dúvidas e fico à disposição também para sugestões de temas, o que vocês acharem interessante. Obrigada, até mais!